O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. A porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos as portas, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, estamos na sexta-feira da misericórdia e estamos a pedir: Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. Hoje não é festa na igreja, no entanto, nós que, você lembra, pelo jornal do evangelizador, já marcamos na página principal, na capa, e também pelas novenas que fazemos, estamos dando um destaque litúrgico e celebrando como que festa. Ontem, Santa Mônica, e sempre Santa Mônica antecede na sua festa, porque ela gerou para a vida e depois na oração gerou Agostinho para a fé. A primeira leitura e o salmo foi escolhido a partir da festa de Santo Agostinho, mas o evangelho eu fiz questão de mantê-lo, o do dia, porque eu quero mostrar para você aquilo que eu explico. Não sei se você lembra, e não deixe de ver, é uma questão de capricho, irmão. Missa parte por parte, que eu falava aqui. Na missa diária nós lemos os evangelhos, todos, ano A, ano B, ano C, e nesse ano nós estamos em Mateus, e por isso que eu estou fazendo questão de mantê-lo. E nós deixamos o capítulo 23, que foi do AIS, fomos para o 24, que foi ontem, e hoje o Evangelho 25, capítulo 25 de Mateus. Você vê que é sequencial, é isso que eu quero passar para você. Se uma pessoa for de missa diária, ela lê o Evangelho inteiro. Um ano um ano outro, um ano outro. E nas festas, São João. O capítulo, esse momento de Mateus, ele está nos falando, diferentemente dos outros capítulos, ele está nos colocando sobre a volta do Filho do Homem, sobre o que chamamos de parousia, o que chamamos do fim do mundo, a volta de Jesus glorioso, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos.
E por isso esse capítulo está todo permeado de afirmações desse retorno. E o evangelho de hoje, Jesus está falando, essa é a temática. É uma continuidade de ontem. Vigiai, lembra? Ficai atentos. Hoje de novo, Jesus termina o evangelho dizendo assim: ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Ontem ele nos disse: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão entraria, viesse roubar, ele se prepararia. Hoje ele vai dizer também, mas através da parábola das 10 mocinhas. Isso mesmo, 10 mocinhas, 10 jovens. E como no tempo de Jesus, uma jovem, se não seria apedrejada, era virgem, passa para a tradição. Na Bíblia não está escrito virgens, está escrito jovens, mocinhas. Mas da igreja se fala muito nessa tradução das parábola das 10 virgens. Impressionante. A igreja vê nessas 10 virgens, e esse casamento que vai ter, essa bodas na verdade, essa festa, está falando do casamento da igreja, de nossas almas com Deus. Lembrando, alma feminina, humanidade feminina. Então é sempre nessa dimensão. Então esse casamento com Deus. Mas nos chama a atenção, o que é que quer ser enfatizado aqui? Vamos olhar para o evangelho. O reino dos céus é comparado a 10 jovens, virgens. Vamos chamar de jovens, de mocinhas, porque senão nós vamos ficar pensando que a questão é a virgindade. Não, não é essa. Até as imprudentes eram virgens. A questão não é chamar a atenção para a virgindade. O objetivo é falar sobre a lâmpada acesa. E fala que as 10 tinham lamparina. As 10 esperavam o noivo. Meus irmãos, nós estamos esperando este noivo, essa bodas que vai acontecer quando nós veremos Deus face a face. Nós vivemos um pós-ressurreição. O Espírito Santo nos foi dado, e essa vinda do Senhor. Mateus faz questão, e não esqueça que ele está escrevendo por uma comunidade de judeus. Ele está até explicando a demora. Eu explicava esses dias que assim que os apóstolos começaram a morreu Tiago muito cedo, depois morreu Paulo, depois morreu Pedro, depois foram morrendo os apóstolos. Eles começaram: mas Jesus não volta? O noivo está demorando? Alguns se deram à bebida, outros se deram a não fazer mais nada, outros começaram a desistir da fé. Por isso essa parábola é para a comunidade, esse estado de vigilância, como esperar o Senhor, e nós também. Mas o que é esse esperar? Esse esperar é estar no mundo e não fazer nada? Esperar o Senhor é estar aqui e não dar importância aos acontecimentos? Não. Essa parábola fala sobre isso. Fala de 5 que são previdentes e imprevidentes. É bom lembrar que essa parábola você não encontra nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. É exclusividade de Mateus. E Mateus faz questão. Então nós temos que entender previdentes e imprevidentes. Você lembra de um outro texto? Aquele que é sábio construiu a casa sobre a rocha. Quem foi imprevidente, quem foi insensato, construiu a casa sobre a areia. É a mesma temática. Aqui fala de sabedoria, de insensatez. Fala de vigilância, de empenho e, ao mesmo tempo, lembra-se também daquela parábola do homem que entrou na festa, mas não tinha a veste. Aplica-se também a essas jovens, a essas mocinhas. 5
as 10 tinham lamparina. O que quer dizer isso? As 10 tinham fé. Mateus está dizendo, a comunidade está dizendo a nós. Então essa parábola se aplica a mim e a você. Que lá no batismo nós não recebemos a lamparina, mas nós recebemos a vela. Quem já foi padrinho de batismo aqui? Madrinha? Quem já viu um batizado? Não tem o rito da vela? Que o padrinho vai dar a vela e diz assim: e se empenhe, pais e padrinhos, para que esteja com a chama desta vela acesa quando Cristo voltar. É essa lamparina. Ao invés de vela, vamos pensar lamparina. Então é uma fé que todos nós cristãos temos. Então a fé é a lamparina. Mas então, padre, o que é que tem errado ali? Errado é porque nós vivemos geralmente, aí é uma questão de sermos cristãos medíocres, de sermos cristãos de fazermos só o suficiente, sermos cristãos que fazemos só aquilo, o mínimo possível. O que foi o erro das imprevidentes? Não terem reserva, não terem óleo de reserva, porque o noivo pode demorar. Assim somos nós. Nós podemos viver com essa fé, uma fé medíocre, um ouvir dizer, um pertenço à igreja porque minha família era, mas eu não faço nada, não me empenho para ter esse óleo à parte. Seja, como que a gente consegue esse óleo à parte? Envolvendo-nos na obediência a Deus. Como obediência a Deus? Fazer o que o Senhor pediu: a caridade, a oração, a misericórdia, o perdão, a ajuda ao outro, construindo relações humanas mais cristãs, conduzindo a família para viver melhor o Evangelho. Então não é um desdenhar do mundo, como se nós fôssemos pessoas pessoas alienadas. Esse mundo não me interessa, esse mundo não é para mim. Então, se esse mundo não me interessa, aqui só tem coisa do diabo, aqui só tem coisa que não presta. A impressão às vezes dá isso. Gente, é impressionante. Vamos ser sinceros, não é só a pandemia não. Estamos vivendo momentos difíceis. Prefiro não comentar, mas entenda nessa palavra difícil tudo que você puder entender. Eu tenho rezado muito nesse sentido. Prefiro o silêncio, mas eu peço, reze, momento difícil, doloroso, ferido. E eu convido que nesse momento é hora da gente rezar e não comentar, esperar. Que momento doído. Meu coração, confesso, meu coração ferido mesmo. Mas não é que o mundo não nos interessa. A nossa participação nesse mundo, ela é importante. A nossa participação nesse mundo tem que ser uma presença de sal e luz. É aí que nós fazemos a nossa reserva do óleo. É aí que nós fazemos o nosso mais a mais. Não basta ter fé. Lembra de São Tiago? Não basta ter fé. E as obras? Então as obras, movidos pela fé, pela lamparina, é o que me dá o óleo. Nunca esqueço, eu já contei isso, mas meu pai me ensinava, ele entrava no meu carro, se ele via a gasolina para baixo da metade, nem pensar do jeito que eu ando hoje, que eu ando sempre lá no amarelo, vermelho, meu pai falava, pode parar no posto. Você não vai estacionar em casa com pouca gasolina. E se você passar mal? E se precisar do carro de noite? Vai deixar o doente ali e primeiro vai abastecer para depois levar para o hospital? Às vezes nós queremos levar a nossa vida na reserva. Nunca esqueço, meu pai sempre fez isso. Ele sentava e já batia o olho lá.
Às vezes a gente quer levar a vida na reserva. Não, eu rezo um pouquinho. Eu sou mais ou menos da igreja. Eu sou mais ou menos dizimista. Eu sou mais ou menos de reza. Eu sou mais ou menos católico. Eu sou mais... reserva. Você entende o que eu estou falando? A gente faz o mínimo possível. Bom, vou fazer o mínimo possível. Eu não desagrado a Deus. Deus não fica bravo comigo. Deus não fica irado. Mas também eu vou levando. As mocinhas imprudentes, insensatas. Lembrando que eu falei, e se a gente fica doente? Se a gente precisa da gasolina do carro? Não. De ter um combustível a mais para enfrentar uma pandemia, para enfrentar uma doença grave, para enfrentar uma perda dolorosa. E você pode perceber que Deus age assim. Como outra imagem que eu sempre digo que oração é igual água em caixa d'água. Que você só se dá conta que tem a caixa d'água quando falta na torneira. Se a gente não levar uma vida de caridade, de renúncia, não é por acaso, já estamos nos preparando aqui, ó. Tome a tua cruz e siga-me, que é o evangelho de domingo. A gente não vai ter esse óleo à parte. Eu te pergunto, resumindo isso aqui, o que você tem como óleo de reserva, de combustível para sustentar a tua fé, para sustentar a sua esperança, para sustentar a confiança, para se manter, e termino provocando, a família. Por que tantas famílias desmoronam? Não tem a reserva. Hoje, tudo a ver com Santo Agostinho. E nessa segunda parte da homilia, não tem como eu não falar. Ontem, Santa Mônica. E mais uma vez, próprio Agostinho reconhece o que ela primeiro gerou para a vida, pela oração gerou para a fé. Agostinho, filho de Mônica, filho de Patrício, filho mais velho, tinha mais um irmão e uma irmã. Agostinho pegou, e aqui, quinta-feira que vem, quem acompanhou ontem a adoração? Tá, se você perdeu aquele momento da genealogia da família, quinta-feira que vem não perde não. Faça a tua árvore, escreve os nomes, e veja como Agostinho não pegou da mãe. Agostinho pegou o gênio do pai e da avó. A avó era Tinhosa, a mãe de Patrício. Filhos, Agostinho sempre foi rebelde. Por que não foi batizado quando criança? Porque segundo os relatos, o pai não deixou e a avó não deixou, eram pagãos. É verdade que Santa Mônica na oração conseguiu a conversão do marido Patrício e até da própria sogra. Mas Agostinho veio com essa carga negativa, veio com essa índole violenta do pai, veio com essa busca, menino inteligentíssimo. E os pais perceberam. O que aconteceu? Ele fez seus estudos. E na sua juventude, Agostinho, hoje ele está bonito aqui, ó, de báculo, de mitra, com o coração tá bom, mas não era assim não, meu filho. Durante 14 anos, viveu amaziado com uma prostituta. Eita, padre, não fala essas coisas na igreja não. Sim, minha filha, vivia de um prostíbulo ao outro. E o seu processo de conversão não foi fácil. Ele chegou a dizer, ele rezava: Senhor, me livra dos caprichos da carne. Amanhã, hoje não. Santo Agostinho. Amanhã, hoje não. Hoje ainda. Agostinho, um homem inteligente, e os pais o mandaram. Ele nasceu onde hoje, só para você entender, é na África.
E muita gente me pergunta: padre, mas na África ele não era branco. Esses dias escutei uma pessoa dizendo: mas como que a igreja coloca Santa Mônica branca, São Agostinho branco, se eles são da África? Gente, é o norte da África, é na Argélia. Existe isso. Então não é que a igreja inventou. Ali, ele foi estudar oratória em Cartago, que é a capital ali. Muito bem sucedido. Mas como um filho rebelde, depois que o pai morreu, nem perguntou para a mãe. Catou um navio e para Roma. Queria mais. É verdade que no começo ele sentia uma angústia, sabe aquela angústia? E isso me encanta em Agostinho. Ele sentia, ele buscava, ele queria, mas ele não encontrava. Tinha uma ânsia dentro dele, uma abertura ao transcendente, aquilo que o Salmo vai dizer: minha alma tem sede de ti, Senhor, mas eu não sei quem é esse Senhor. Por isso, Agostinho, nessa busca, vai pela filosofia. Ele era professor de oratória, mas ele vai na filosofia, vai para o maniqueísmo, vai para outras seitas e fica procurando e não se preenche. Em Roma ele se destacou, mas logo ele foi convidado para ser professor catedrático em Milão. Eu estive lá e visitei aquela linda catedral. Chegou em Milão, Agostinho sempre foi uma inteligência ímpar, tanto que ele é tido no Ocidente como um dos homens, um dos mais pensadores metafísicos, dos teólogos mais iluminados da antiguidade, 300 e pouco. Agostinho sempre procurando, mas não vai pensar, Santa Mônica ali rezando, minha filha, e quanto mais ela rezava, mais o caboclo piorava. Santa Mônica foi atrás. Foi quando o bispo Santo Ambrósio disse para Mônica: Mônica, não desanima. Mas Santo Agostinho, olha como Deus age. Eu tenho que contar para vocês, jovens, tenho que contar para vocês, pais. O que me encanta nessa história é assim: Santo Ambrósio é um dos homens que pregava de uma forma, ele tinha uma eloquência, uma oratória, tanto que vira e mexe, você vê que eu estou citando frases de Santo Ambrósio. Agostinho ficou sabendo que naquela igreja, não era católico, Agostinho não era católico, ainda vivia nas suas paixões desordenadas, nas suas paixões volúpia da carne. Ele ficou sabendo, ele era professor de oratória, que tinha um excelente pregador na Catedral de Milão. Lá vai Agostinho, como professor de oratória e pagão, foi escutar como Ambrósio pregava. Ele foi aprender a oratória, ele foi para ver a métrica do discurso, ele foi para ver o método, mas Deus o pegou no conteúdo. Num primeiro momento, ele escutava, mas não tocava. Mas aos poucos, as pregações de Ambrósio começaram a lhe tocar o coração. E daquilo que era uma curiosidade, um aprendizado técnico, se tornou uma catequese. Olha a importância. Veja a arte de se comunicar. Veja, e é bonito você ver isso. A arte de se comunicar, como atrai para Deus, atrai. Não era atrair para Ambrósio, era atrair para Deus. O próprio Agostinho conta que ele ficou cada vez mais inquieto. E quanto mais ele escutava Ambrósio, mais ele ficava inquieto. Até que um dia, ele estava embaixo de uma figueira, chorando. E foi como que um anjo, e ele escutava a voz: toma e leia.
toma e leia. Pela terceira vez, toma e leia. Ele pega o papel. E lá estava o texto. Sabe qual? Romanos, capítulo 13, versículo 13 seguintes. Anote aí, se você tem papelzinho. Mas eu vou ler aqui. Como o senhor sabe dessas coisas? Antes de ler, Agostinho deixou muitos escritos, mas eu quero só destacar dois. Um, que ele é chamado Cidade de Deus. E o que Agostinho faz no Cidade de Deus? Ele escreve, quem gosta de história, ele escreve a história da humanidade a partir do olhar cristão. Essa é a chave de leitura. E o segundo livro, muito conhecido, que todo mundo diz que leu, mas nunca leu, o livro da sua autobiografia, chamado Confissões. Gente, é muito fácil ler Confissões, viu? Quem gosta de uma boa leitura, leia. Confissões é um livro fácil, ele vai... Claro, tem umas horas que dá umas piruetas na cabeça, mas aprenda, quando é uma coisa que foge de você, você passa para frente. Ele conta suas histórias, onde ele conta essa história da figueira. E tem lá, Romanos capítulo 13, versículo 13. E ele diz que só esse texto foi o suficiente na vida dele. Quer ouvir o texto? Quem quer? Levante a mão. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Repito. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, nada de bebedeiras, nem de imoralidade ou indecência, nada de brigas, nada de ciúmes, mas revistam-se. Eu prefiro da Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, não é essa tradução. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana em você. Veja o que o anjo lhe trouxe. Leia, pega o texto. E ele chorando, não encontrava respostas. Repito o texto. Vivam decentemente. Meus irmãos, de repente é para mim, com certeza é para mim e para você. Como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, nada de bebedeira, nem de imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Revistam-se do próprio Cristo. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza que se encontra em vocês. Depois disso, procurou Santo Ambrósio, é santo, Ambrósio, o bispo, e pediu: quero ser batizado. No mesmo dia, ele foi batizado com 33 anos, e o filho, fruto do prostíbulo, estava com 15. Não, foi batizado a Deodato, mas o filho logo morreu, o que causou tremenda tristeza em Agostinho. Ainda mais, calma, não terminou não. Lembra que ontem eu contava que Agostinho queria ir com a mãe, voltar para a África, e eles foram de Milão, foram para Roma e foram para Ostia, que é portuária. A mãe morreu. Claro, Agostinho fez os funerais, e Agostinho foi. Quando chegou lá na Nigéria, ele foi para um lugar e começou a viver com outros batizados já, o que dizem que ali começou a
Ordem dos Agostinianos. Mas não se esqueça que aquilo que é luz tem que brilhar, porque o Senhor nos chamou para sermos luz do mundo. Tinha um bispo em Hipona, que também fica ali perto, região portuária, que era muito idoso e estava enfrentando muitos problemas, que falou assim: Agostinho, você é professor de oratória, você é convertido, vem aqui na minha diocese pregar, me ajude, porque eu já estou muita idade avançada. Agostinho foi. Logo morreu o bispo, e Agostinho foi aclamado. No ano 300 era permitido isso, não sei se hoje canonicamente, mas foi aclamado bispo de Hipona. Viveu na diocese por 34 anos, um exemplo. Foi quando ele escreveu os livros, e de Hipona, na África do Norte, se torna uma referência para a igreja inteira. Morre com 76 anos, a mãe morreu com 56, uns falam 55, mas não importa. Mas Agostinho, uma vida transformada. Eu trouxe um dos textos. Gente, eu não vim aqui, é porque está aqui, e eu sei que muita gente tem esse livro, O Poder Oculto. E tem, logo no início, eu coloquei um texto, esse é de Santo Agostinho. Tem um outro que eu coloquei não sei aonde, que é aquele do outro lado do caminho. É atribuído, mas esse é de Agostinho. Posso ler um trecho dele? Concorda? Escute. Veja o Agostinho. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas eis, estava dentro e eu estava fora. Lá fora, eu te procurava e me atirava deforme as formosuras que fizeste nas criaturas. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti, ó Deus, coisa que se não estivesse em ti não seriam. Chamaste, aclamaste, quebraste minha surdez, resplandeceste, expulsaste minha cegueira, exalaste e respirei, e te aspirei, saboreei, e tenho fome, e tenho sede. Tocaste-me, ó Deus, e agora ardo de paz. Lutam minhas mágoas, mais com meus prazeres bons, e não sei de que lado ficará a vitória. Ai de mim! Tem misericórdia de mim, Senhor. Ai de mim! Eis, eu não te escondo minhas feridas. Ó Deus, Tu és o médico, eu sou o doente. Tu és misericordioso e eu miserável. Mas por que será que tão tarde te amei? Santo Agostinho. Vou dar uma salva de palmas a esse homem. Não terminei. Que pressa, menina. Porque eu só quero terminar agora com uma frase de Bento XVI. Alguém poderia dizer: o que significa o senhor falar tanto de Santo Agostinho? Ele diz assim: Agostinho é um bom companheiro de viagem, um homem de paixão e de fé, alta inteligência, incansável solicitude pastoral, mas deixa para todos nós que estamos neste caminho, jovens inquietos,
homens e mulheres que buscam a Deus, um itinerário de conversão. Papa Francisco, em 2013, fala de Agostinho. Oh santo, tão humano, que comete erros, toma caminhos equivocados, um grande pecador, mas que não perde a inquietação da busca espiritual, e deste modo, buscando, encontra o que sempre buscava, a fonte de todo o bem. Que todos nós busquemos como Agostinho, às vezes errando, às vezes pecando, mas não deixemos de buscar. Papa Francisco. Amém.